Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Continuando nossa sequência de perguntas lá do Pergunte ao Professor Alexandre, eu vou continuar no nosso segundo vídeo, beleza? Então, o que me perguntaram aqui? Por que os seres humanos matam a própria espécie? Por que eles fizeram a guerra, cara? Foi assim que me perguntaram, tá? Não vou dizer o nome, também não sei que eu não coloquei o nome aqui não era obrigado, né? Então talvez quem possa responder isso, por que os seres humanos matam a própria espécie, talvez as melhores pessoas para responder isso talvez seja o professor de ensino religioso, a professora, ou o professor, a professora de história, que talvez conte a história do ser humano, né? Do porquê isso aconteceu lá nos primórdios. Mas o que eu posso dizer é que alguns organismos vivos na biologia, na ciência, alguns organismos matam a espécie da sua própria espécie, né? Mas sempre com algum motivo. Por exemplo, a viúva negra tem esse nome porque a viúva negra, após o macho se encontrar com a fêmea, né, e fazer certas coisinhas para reproduzir, a fêmea, ela mata o macho. Se o macho não for esperto, o macho vira comida para a fêmea. Por isso que a aranha é chamada de viúva negra, porque ela nunca vai ter o marido, porque o marido sempre vai morrer depois da cópula. Assim como acontece com os louva-a-Deus. O louva-a-Deus também, quando o louva-a-Deus fêmea, que é bem maior, assim como na aranha, é bem maior do que o macho, quando o macho vai lá e faz a cópula, né, o ato reprodutivo, o macho, se der bobeira, ele vira banquete para a fêmea. Ela come o macho. A gente não sabe muito bem o motivo, mas isso acontece. Algumas outras espécies também matam outro da mesma espécie. Só que a diferença entre eles, animais que fazem isso, como a aranha, louva-a-Deus e outros, e o ser humano, é que nós somos considerados seres racionais. Nós pensamos, temos consciência de que aquilo é errado. Por isso que o professor de ensino religioso pode explicar isso melhor um pouquinho. E os outros animais, por exemplo, a viúva negra, o louva-a-Deus, ele só segue um instinto. A gente não conhece muito bem o motivo. A etologia, que é o estudo do comportamento, né, ele não consegue explicar isso direito. A gente tem umas teorias para isso, talvez para buscar alimento, energia, porque ela vai precisar, a fêmea vai precisar agora de muita força, muita energia para produzir ovos. Então a primeira coisa que ele encontrou de bobeira ali foi o macho, ele comeu. São teorias, nada de certeza, tá? Mas ele segue um instinto. Nós temos consciência. Se a gente faz isso, a gente sabe que está errado, né? Mas depois a gente discute isso, que isso é assunto bem extenso. Aí outra pergunta que fizeram: você gosta muito de ciências e pratica alguma coisa em casa? Bom, se eu falar que eu não gosto de ciência, é mentira. Eu adoro ciências, por isso que eu sou professor de ciência, por isso que eu sou biólogo, por isso que eu sempre estou estudando, né? Sempre estou fazendo alguma coisa relacionada à ciência. Então sempre quando eu posso, eu estou fazendo alguma pesquisa ou analisando alguns resultados, porque o pesquisador ou cientista, ele descobre coisas, mas depois ele tem que explicar isso aí. Então nesse momento, não sei se vocês se lembram que vocês fizeram uma pesquisa, nós fizemos um levantamento sobre medicamentos para algumas turmas, e também para algumas turmas nós fizemos um levantamento sobre incêndios florestais, certo? E agora eu estou escrevendo isso, colocando, claro, o nome da escola, da turma de vocês, para a nossa escola ficar famosa também, conhecida, e eu vou mandar isso para alguns eventos. Esse que vocês responderam, tem um que vocês responderam também sobre as nossas aulas também. Isso tudo é ciência. Descobrir coisas é ciência. Ciência, o que é a ciência? Ciência é descobrir coisas. O que o cientista faz? Responder perguntas, descobrindo coisas. Por exemplo, por que o vírus do coronavírus nos mata? Aí é uma pergunta. O cientista
tenta descobrir a resposta. E quando ele descobre a resposta, ele tem que tentar explicar o porquê que está acontecendo isso. E ele escreve um texto que a gente chama de artigo científico e ele submete isso, envia isso para congressos, para locais onde outros cientistas também têm acesso a isso aí e consigam continuar ou até melhorar essa pesquisa, tá? Então, eu continuo as próximas perguntas no nosso terceiro vídeo para não ficar muito longo.